de hoje, Palio Weekend 1.8 Flex, aula de número 5, sensor parte 2. Bom, pessoal, antes de falar sobre sensor parte 2, vou comentar um caso técnico, uma experiência prática para vocês aí aplicar isso no dia a dia, né, e entender como alguns defeitos acontecem no carro, tá, de um dia para o outro e de repente na sua mão na oficina. E foi justamente um carro desse tipo, uma Palio Weekend Flex, né, aquela Adventure Flex 1.8. Bom, o carro veio para trocar a embreagem. Simplesmente acabou a embreagem do carro. Ok, passado o orçamento, conjunto de embreagem, mais alguns itens relacionados, pastilha estava gasta, já orcei pastilha, alguns itens de manutenção básica, o cliente aprovou, o carro ficou pronto. Tá? No final da tarde, ligamos o carro no elevador, funcionou normal, beleza. No dia seguinte, que seria hoje, íamos ligar o carro, tirar do elevador, testar e liberar o carro. Quem disse que o carro pegou hoje? Ontem funcionou. Hoje não pegou de jeito nenhum. Bomba elétrica parou de funcionar. Poxa vida, tem alarme, não tem, tudo original, tudo certinho. Mexeu na embreagem, desligou algum fio? Não, são poucos fios ali, né, relacionados à injeção eletrônica, que estão ligados no câmbio, né, para tirar a embreagem. Nada de errado. Vamos conferir a bomba, né? Testou a alimentação elétrica, chegava a alimentação elétrica e a bomba não funcionava. Legal, vamos tirar a bomba elétrica de combustível, né? O módulo, o conjunto do tanque. Meus amigos, o que tinha de sujeira no tanque? Mas não é sujeira do tipo do posto de combustível velho, areia, nada disso. Tinha placas de cristal formados por álcool de má qualidade. Placas, pessoal, parecia sal dentro do tanque. Sem brincadeira. Temos que retirar o tanque, fazer toda a limpeza, mas saía placa de você pegar na mão, assim, ó, tamanho da palma da mão, tá? Placas de cristais do próprio álcool combustível. Conclusão. Por um acaso, esse carro deu problema na bomba justamente dentro da oficina. Claro, expliquei para o cliente, entendi, eu tirei foto, tá? Depois até vou colocar essas fotos nas aulas aqui do MEC, para vocês verem também. Placas de sujeira no tanque. Olhem a que ponto chega as falhas no carro. E é um carro que até então chegou na oficina apenas para trocar a embreagem. Não tinha problema no sistema de injeção eletrônica. Veio só porque a embreagem estava patinando. Foi trocada a embreagem, testou o carro no elevador, tudo ok, tudo legal, belezinha. Tá? Aí, no dia seguinte, foi da partida e nada. Não pegou nada. Queimou a bomba. Tá? Travou a bomba elétrica. Bom, então vamos lá a continuidade desse nosso treinamento sobre a injeção eletrônica da Palio Weekend 1.8 com a injeção DeFi MT27E. Aula passada falamos sobre o sensor de densidade, que na verdade, vocês viram, não é um sensor, na verdade são informações que chegam até a ECU e a ECU calcula a densidade do ar admitido. Então ela vai usar o quê? MAP, temperatura do ar e o rotação. É a somatória dessas três informações que a ECU consegue ali, ó, calcular, a densidade do ar admitido. E hoje veremos sensor lambda e posição da borboleta aceleradora. Então são dois componentes aí também importantes, tá? Que vão complementar o mapeamento do sistema de injeção eletrônica, tá? E se a gente falar de sensor de posição da borboleta, já sabemos, que é um veículo
que não tem cabo de acelerador, tá? A nossa diagramação inicial, ó, vão se completando os itens de sinais de entrada, rotação em PMS, densidade, temperatura do arrefecimento, lambda, interruptor dos pedais, detonação, posição de borboleta e pedal do acelerador. Hoje veremos, então, lambda e posição de borboleta. Ajuda o quê? A ECU a controlar os atuadores, partida frio, ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, canister, corpo eletrônico, opa, o sensor de borboleta está no corpo eletrônico, bomba elétrica de combustível. Então vamos lá, a telinha de introdução desse treinamento. Em mais uma aula sobre sensores, veremos os detalhes sobre o sensor da posição da borboleta e o sinal de oxigênio, a famosa sonda lambda ou sensor de oxigênio, né, no escapamento. Então vamos a Talicand 1.8 Flex, né, está aí na telinha de vocês o veículo e o motor, né, o famoso motor GM 1.8 aplicado na linha Fiat. Tá? Detalhes iniciais para vocês. Identificar a posição da borboleta é fundamental em um sistema drive-by-wire, pois a ECU controla o atuador para abrir a borboleta, mas precisa saber com precisão a sua real posição instantânea. Pessoal, é um sensor que trabalha junto de um atuador. Então, se o carro é drive-by-wire, né, que é o quê? Dirigir por um fio, dirigir, né, por comando por um fio, tá? Ou seja, não tem o cabo do acelerador, é um controle eletrônico, tá? Temos que ter o quê? Um pedal, que é um sensor junto, que é o sensor de posição do pedal do acelerador, e temos que ter do outro lado um atuador que vai abrir ou fechar a borboleta e, nesse mesmo eixo da borboleta, um sensor. Um sensor que é fundamental para indicar para a ECU a posição da borboleta. Ou seja, pelo atuador, o módulo não sabe que posição está a borboleta. O módulo só manda abrir ou fechar a borboleta. Pelo TPS, né, que é o sensor de posição da borboleta, que a ECU sabe a borboleta está fechada, um pouco aberta, 50% aberta, totalmente aberta e por aí vai. E é tão importante essa informação que ela é dupla. Ou seja, este sensor de borboleta é um sensor duplo. Temos duas respostas, tá? Uma independente da outra, a resposta, mas elas têm a mesma alimentação elétrica, mas duas respostas para uma comparação e uma suposta substituição em caso de falha. Então, nós temos a pista 1, tá? E a pista 2. Obviamente, o mapeamento sempre será em cima da pista 1. Se houver falha, ele assume a pista 2, tá? Então, vamos lá falar sobre ele, o TPS, o sensor de posição da borboleta aceleradora, né? O que é o TPS? É o Total Position Sensor, sensor de posição de borboleta, tá? Ah, tá onde? Obviamente, está aí, ó, no corpo eletrônico, junto da borboleta aceleradora. Ele vai indicar para o módulo, para a ECU, a posição da borboleta. Mecanicamente, ele está o quê, ó? Encaixado no eixo da borboleta. Mecanicamente, pessoal, não tem jeito. Ou seja, movimentou a borboleta, vai movimentar o eixo. Acelerou, vai acelerar também o potenciômetro, vai girar o potenciômetro do TPS. Voltou a borboleta,
vai voltar o TPS, ou seja, está um encaixado no outro, sem folgas. Movimenta junto. Então a resposta é imediata. Por quê? Quem abre a borboleta aceleradora, pessoal? Quem é que abre ou que fecha a borboleta? Quem faz um controle em cima dela? A ECU. Ah, mas a coisa não é assim tão direta. Como assim? O módulo comanda a abertura, também comanda o fechamento. Mas mesmo assim temos molas de retorno. Tá? Temos mola de retorno. E a posição de repouso da borboleta, ou seja, o carro desligado ou o corpo desconectado, não é fechada, é levemente aberta. Então temos o quê? Mesmo aí, em casos de falhas, panes, tá? O corpo fica levemente aberto, tá? Ou seja, também já ajuda bastante, né, no diagnóstico. Vamos lá. O TPS. O sensor que informa para a ECU a exata posição do eixo da borboleta aceleradora, controlado pelo motor de corrente contínua, controlado pela ECU, ou seja, temos um sensor que indica a posição de um eixo que é controlado por um atuador. Temos o quê? Um sensor que vai indicar para o módulo a posição do que um atuador comandou. Mais ou menos isso. Ou seja, fecha, né, o circuito. A ECU comanda o atuador e tem um sensor informando a posição em que está a borboleta. Bom, localização, lá no veículo, né, lá no carro, ó o corpo de borboleta aí, ó, da Palio Candy 1.8, está ali o sensor junto do corpo eletrônico. Aí a grande dúvida, né? O sensor vem junto com o corpo de borboleta? Claro. Se você compra um corpo de borboleta, o sensor já vem montadinho, bonitinho. Mas também ele é vendido separadamente, tá? Então vamos lá, a localização. Parafusado na lateral do corpo TBI, sem cabo de acelerador, está ligado mecanicamente ao eixo da borboleta aceleradora. Ele é fixo por 3 parafusos. Tá? Então, ele é fixado no corpo por 3 parafusos. Tá? Devemos ter atenção no encaixe na montagem. Tá? Porque na hora que você retira ele, beleza, tirou os 3 parafusos, saiu. Na hora de montar, tem que encaixar, tá, o dentinho do eixo no orifício, tá, de encaixe único do sensor. Senão vai remontar e aí vai danificar o sensor. Tá? Logo de cara pode danificar. Então, atenção na hora da troca. Para que ele encaixe. Percebeu que ele encaixa? Encaixou? Aciona a borboleta. Legal? Agora sim, coloca os 3 parafusos torques ali. Tá? Senão, pessoal, se colocar errado e forçar, não está fechando. Pronto, você já danificou o sensor. Aí tira, opa, agora encaixou, monta que vai dar certo. Já danificou o sensor. Tá? Muito atenção. Olha onde que ele encaixa, ó. Olha essa foto aí, só do sensor, ó. Tá vendo onde ele encaixa? Tá? Do lado esquerdo aí da telinha de vocês, temos o sensor de borboleta, lado esquerdo da tela. E ali, ó, o encaixe único, né? Ele é arredondado, mas tem uma parte reta. Essa parte é o que gira no sensor. É o potenciômetro do TPS. Tá? Mas temos essa mesma carcaça, ó, do lado direito agora, onde vão ali 2 parafusos, um conector elétrico. De quem? Do atuador de marcha lenta. Então essa peça é sensor e atuador juntos? Não. Essa peça, ela é só o sensor de borboleta. Porém, o conector elétrico do atuador, ele que está junto aí na mesma carcaça. Tá? O atuador, o motor,
está lá no próprio corpo eletrônico, nem é trocado separado, né? Só junto do corpo. O sensor TPS, a carcaça dele, é que tem o conector elétrico, para já ficar encaixado no atuador. E claro, do carro, o chicote do carro, teremos um único plug, né? Para alimentar tanto o atuador de marcha lenta, que é o motor, quanto os fios do sensor TPS, que tem duas respostas, né? Tem uma trilha de segurança. Vamos ver já já. Bom, vira aí como que é o sensor. Ó, os fios do sensor, as ligações, são dois sensores em uma única carcaça, para maior segurança. Então, ó, os fios ligados ao TPS, A, B, C e D. Temos mais dois fios ali, né? Pinos E e F, que são só do atuador de marcha lenta. Tá? A, B, C e D. O A é o aterramento para os dois sinais de respostas. Tá? Está ligado ao pino M13 da ECU. B é a resposta do pino, né? B vai ao M09, é a pista 2 do sensor. C é a resposta que vai para o pino M12, é a pista 1 do sensor. D, a alimentação positiva. Quanto? 12 volts? Não, 5 volts. Valor, 5 volts, pessoal. Pino M46 do módulo. Ou seja, temos aí os 4 fios do sensor de borboleta. Entenderam? São duas respostas, mas é um positivo só para os dois sensores, um negativo só para os dois sensores. Ou seja, são dois potenciômetros, pessoal. Como se fossem ali, duas boias de combustível. Tá? São dois potenciômetros. Tá? Porém, os dois têm a mesma alimentação, positiva e negativa, ligado em paralelo, não é em série, não vai ter nenhuma divisão. Cada um deles vai receber 5 volts e do outro lado o aterramento. Tá? Cada um tem a sua resposta, com variações, para esse eu identificar quem é o 1, quem é o 2. Ok? Pergunto, se tivermos uma falha no pino B, pista 2, só a resposta pista 2, o carro para, vai entrar em emergência? Não. Temos a pista 1 funcionando ainda. Tá? O terminal C continua mandando resposta. Se tivermos uma pane no terminal C, a resposta da pista 1, o carro vai parar, vai entrar em emergência? Não. Vai entrar a pista 2. Ótimo, continua funcionando. Pessoal, agora e se a pane for no terminal D, positivo, 5 volts, ou no terminal A, o aterramento, o que vai acontecer? Para tudo. Para tanto a pista 1 quanto a pista 2. Cortou a alimentação das duas pistas. Tá? Aí sim, entra em emergência, o sistema para de controlar a borboleta, porém o motor vai ficar levemente acelerado, o que permite aí, tá, manobras, ou pelo menos conduzir o veículo a um local mais seguro. Não vai ter uma aceleração, mas pelo menos se consegue aí manobrar o carro, né? Trabalhar um pouquinho nessa parte de manobra do veículo. Então é importante entender 4 fios, aterramento e positivo. 2 respostas. E ambas são distintas. São separadas. Tá? Vamos lá. Quais são os fios, né, ligados, então, nesse sensor de borboleta, que também é o conector do atuador de marcha lenta? Então, entendam que são 2 sinais de resposta à ECU, mas são compartilhados o aterramento e a alimentação 5 volts. Apenas as respostas são individuais e inversos.
Ah, tem variação na resposta. Não é o mesmo valor? Não. A pista 1 tem um movimento ascendente. Vai crescendo o valor. A pista 2, descendente. Vai diminuindo o sinal. Ah, então são inversos. É como se nós tivéssemos, tá? Uma inversão na posição do 5 volt e o 0. Um está ligado ao contrário do outro. Tá? Valores do TPS. Vamos lá. Ó, tem uma tabelinha aí na telinha de vocês para exemplificar. E claro, né, aplicar isso lá no nosso dia a dia da oficina. Tá? Então, um teste de bancada, né, medindo em resistência. Pessoal, como que eu testo a resistência de um sensor assim? Como que eu testo? Resistência. Eu vou medir isso aonde? No carro ou na bancada? Na bancada, tá? Estou lá com o corpo na bancada, tá? Como que eu meço a resistência? Vocês já viram que temos os pinos de resposta, tá? Lá vamos colocar uma ponta do multímetro. E a outra ponta do multímetro? Vamos colocar aonde? No aterramento. Então, na verdade, eu vou ligar o multímetro aonde? Ó? Só vou voltar essa tela para vocês verem. Ó. O multímetro eu vou ligar do terminal A ao C, para a pista 1, e do A ao B, para a pista 2. Entenderam? Para medir a resistência da pista do sensor, tem que pegar o fio de resposta e o aterramento. Então, é A e C, A e B. Tá? Vai ficar bem claro para vocês essa forma de fazer o teste ali na prática, no dia a dia da oficina. Tá? TPS 1, com a borboleta aberta e com a borboleta fechada. Tá? TPS 2 também. Nós temos o que? A variação de 1.200 ohms a 2.500, de aberta a fechada, e o TPS 2 de 2.700 a 1.480. Tá? Ou seja, são números próximos, pessoal, só que invertidos. Vejam, ó, TPS 1 aberta, 1.200, o 2 fechada, 1.480. Fechada 1, 2.500, o 2 aberta, 2.700. São valores inversos. Ou seja, a resposta do TPS ela é invertida para a ECU. E dicas, detalhes. A pista do sensor também pode ter problemas. Pode dar um sinal incorreto, uma variação brusca de sinal. Aí é sinal que a pista resistiva tem um buraco, tem uma falha. Só que aí, para você descobrir só com o osciloscópio. E você enxerga o sinal do veículo. Tá? Então, para identificar falhas na pista do sensor, só olhando ele em detalhes. Só osciloscópio congelando a imagem ainda, né? Para ficar mais fácil. Ok? Vamos aqui a mais uma dica. Quando há impurezas no corpo de borboleta, automaticamente teremos mudanças em sua posição inicial. Assim, sempre após a limpeza, devemos fazer o reset dos parâmetros autoadaptativos. Então é assim, pessoal. Limpou o corpo de borboleta? Estava bem sujo? Estava. Entra com o scanner e reseta os parâmetros autoadaptativos. É uma forma de deixar o sistema com o funcionamento adequado à posição da borboleta. Está limpa a borboleta? Então tem um outro tipo de mapeamento. Modifica. E isso muda muito, pessoal, o carro, no dia a dia de usar o carro. Quando temos a borboleta limpa e não zerou os parâmetros, a saída do carro é esquisita. Dá meio que uma engasgada. Então, fica aí mais uma dica para vocês. Ok?